Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará Avesso. Esse nosso programa é um programa especial por duas razões. Primeiro, o último programa antes das eleições. Segundo, eu converso com uma pessoa que pode nos dar um banho de cultura, um banho de informação, que é o advogado e professor, ex-presidente da OAB do Maranhão, Mário Macera. Doutor Mário Macera, muito boa noite. Boa noite, Américo. Boa noite ao público da TV Guará, o programa Avesso. Muito boa noite, prazer estar aqui de novo. É sempre bom estar com o senhor. Doutor, nós estamos vivendo Mas não um me momento... chame de senhor, pelo amor de Deus. É praxe do programa, eu vou tentar. Aconteceu nessa última semana, dentro desse clima de Vasco e Flamengo que a política se tornou, uma afirmação do filho do Bolsonaro dizendo da possibilidade que, para terminar com o Supremo Tribunal, basta um soldado e um cabo. Quer dizer, passa na cabeça desse moço a possibilidade de acabar com um dos tribunais superiores. Como advogado, como ex-presidente da OAB, como cidadão, como é que o senhor ouve uma declaração dessa? Com muita preocupação. Eu ouço essa preocupação, aumento essa minha preocupação quando eu me lembro que o próprio Jair Bolsonaro, presidenciável, prometeu mudar a composição do Supremo. Ele foi um pouquinho mais sofisticado que o filho. Ele disse, olha, a gente nomeia mais 16 membros, passa o Supremo a ter 21 ministros e a gente tem nossa maioria no Supremo para fazer o que a gente quiser. É da mesma forma uma medida que visaria eliminar o controle jurisdicional sobre a constitucionalidade dos atos do governo e do parlamento, porque a função do Supremo Tribunal Federal hoje é essencialmente a função de defesa da Constituição. E esse aumento do quadro é possível? É legalmente possível? Isso só se poderia fazer por uma emenda constitucional, em tese, não é? Mas, na medida em que, isso aí já é uma opinião jurídica, teórica, fundamentada minha, na medida em que o objetivo de uma tal medida seria eliminar a independência do Poder Judiciário, eu penso que isso esbarraria no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Diz o quê? Ela diz que não será objeto de emenda proposta tendente a abolir a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Então, essa possibilidade seria uma luta jurídica enorme. Sim, mas na medida em que o filho dele ameaça com as armas o poder da República, essa disputa jurídica cai num segundo plano. Se torna menor. Se torna menor na medida em que o que se tem ali é uma ameaça da prevalência da força sobre o direito e não a ideia básica de um Estado de Direito, que é a força do direito e não o direito da força. O senhor acha que isso é uma sombra de fascismo? Eu não tenho dúvida. Eu tenho comigo que quando a gente vê alguém que defende a tortura, não pode ter algo mais desumano do que a tortura, né? Quando a gente vê alguém defender que os índios não têm direito ao seu território, quando a gente vê alguém dizer textualmente em entrevista na TV Cultura que os portugueses não pisaram na África e que a escravidão não foi o produto do colonialismo, quando a gente vê alguém dizer que as mulheres merecem ganhar menos porque engravidam, quando a gente vê alguém dizer que uma colega deputada não merece ser estuprada porque é feia, quando a gente se depara com tal discurso de ódio, quando a gente vê as pessoas legitimadas, estimuladas por esse discurso, matando transexuais, matando um artista mestre de capoeira, agredindo dois irmãos gêmeos caminhavam, Américo, abraçados no interior da Bahia e uma turba achou que eles eram homossexuais e decidiram que tinham o direito de agredi-los. Isso
esse discurso de ódio que estimula essa violência é um claro sinal do fascismo. E o que é mais assustador? O que é mais assustador é ver pessoas esclarecidas aderindo a esse discurso apenas e tão somente por uma rejeição ao petismo. Mas veja, em 13 anos de petismo, pode-se dizer que o PT promoveu a corrupção, mas o PT não fechou o judiciário para se livrar da responsabilidade de eventualmente ter cometido tais atos. O que Bolsonaro diz é, na medida em que o judiciário for obstáculo ao meu governo, eu fecho o judiciário e acabo com isso. Quer dizer, isso é uma atitude já ditatorial. Como é que seria o combate à corrupção no governo Bolsonaro, se o Ministério Público e o Poder Judiciário não pudessem atuar com independência? E ele fala em censura. Como é que nós, os cidadãos, poderíamos saber se houve ou não, se há ou não corrupção no eventual governo Bolsonaro, se a imprensa estiver censurada? Esse filme eu já vi. Nós já vimos. O senhor era garoto, mas certamente leu. Esse filme a gente já viu e é um filme terrivelmente desagradável. Eu era muito garoto, mas eu estava em Brasília, dentro do Congresso Nacional, quando houve a votação do Colégio Eleitoral, que determinou a vitória da chapa Tancredo Sarney. Eu me lembro de ter visto nos olhos dos meus pais, lacrimejando, chorando, acabou-se a ditadura, cantavam, lacrimejando. Isso diz muito sobre o que significou para a geração dos meus pais aquele regime de terror que ele defende ao defender o torturador sanguinário. Elogiou o torturador, prestou uma homenagem ao sanguinário torturador Carlos Alberto Ustra. E fico muito preocupado com que tipo de país a minha geração vai deixar para a geração dos meus filhos, dos meus alunos da UFMA. Esse Ustra, esse torturador, ele era uma pessoa tão cruel que quando ele pegava alguém, um senhor, uma senhora, e começava a torturar, quando ele estava já assim, aquele farrapo humano, ele chamava os filhos para olhar. Abominável. É um homem desclassificado. E veja bem, nós estamos dentro de um processo econômico terrível, desemprego, o país sem credibilidade, nós não temos mais nem presidente, ninguém mais fala nem no Temer, nem... E esse moço não acena com eu não vi uma, não sei se o senhor já viu, desculpe senhor, você não quer... Você não viu nenhuma alusão a uma solução econômica, social dele. O negócio dele é segurança, guerra, e aquele negócio de atirar... Metralhar metralhar. Petistas, né? Isso, ele disse que acabar com os petistas. Eu vou ser um dos metralhados fatalmente, mas eu não vou abandonar a luta. É claro que ele não ganhou ainda e nós vamos até o final, até o último dia, lutando para que ele não vença. E se vencer, nós vamos estar na resistência para impedir que ele faça isso. O programa econômico do Bolsonaro, Américo, ele não fala nada porque é o programa do Temer. É um programa altamente impopular. Não é? É um programa que beneficia os mais ricos e prejudica os mais pobres. Porque quem ganha muito dinheiro nesse programa econômico do Temer, que o Bolsonaro quer continuar, o posto Ipiranga lá, o banqueiro, que é o principal assessor econômico dele, são os bancos, com essas taxas de juros impossíveis. Não existe economia que possa ter dinamismo com esse nível de taxa de juros. E quando se vê as propostas econômicas do Bolsonaro, ele realmente não tem propostas. Ele vai à Globo News, a Miriam Leitão pergunta qual é a proposta econômica dele, ele gagueja e diz que tudo vai depender do Paulo Guedes, que é o assessor de economia dele. É um homem que, além de tudo, não tem preparo para presidir o país. Você diga o que quiser do Temer, mas é um homem preparado, é um professor universitário, é um constitucionalista. Ele é só um aventureiro. Um aventureiro que foi expulso do exército, as pessoas não sabem disso ou esquecem de propósito ou ignoram. Ele foi expulso do exército por tentar fazer um atentado terrorista contra o próprio exército por causa da questão salarial. Ele queria arrebentar uma adutora, um negócio desse. Uma coisa dessa. Uma coisa de alguém que realmente... Às vezes a gente pergunta, será que esse cidadão realmente tem sanidade mental? Essa é que é a minha pergunta. Às vezes ele age, ele é muito prepotente, ele é muito arrogante, mas às vezes ele age com absoluto desequilíbrio.
é como inteiramente desequilibrado. Ele é umas afirmações que ele faz, a expressão dele. Eu vi uma vez ele dizendo, numa dessas entrevistas que circula aí, ele dizendo que o erro da ditadura foi ter matado pouco. Foi torturar e não matar. Não era para torturar, era para matar. E para matar, aí alguém disse, mas os inocentes, sempre tendo em guerra, sempre um inocente morre alguns inocentes. A gente não precisa nem apelar para a história, é só olhar os países que hoje estão dominados por ditaduras. Veja a situação da Síria. Será que nós queremos isso para o nosso país? A questão dos extremos. Há um senso comum, e eu acho que uma parte da imprensa aposta nisso, dizendo que se tratam de dois extremos, o PT e o Bolsonaro. Não é verdadeiro. É só olhar os 13, 14 últimos anos da história do país. Não houve descompromisso nesse país com a democracia. A imprensa continuou funcionando com liberdade, o Ministério Público teve sua independência preservada, o Poder Judiciário teve sua independência preservada. O Congresso Nacional fez até as famosas pautas-bombas. Fez o impeachment da Dilma sem que a Dilma apelasse por qualquer medida autoritária de ruptura com as instituições. Mas o que o Bolsonaro prega é justamente que ele vai romper a constitucionalidade se ele de alguma forma for ameaçado. Ele diz até que se não ganhar as eleições, ele não aceita o resultado. Ele já disse. Né? O Haddad é um professor, sujeito formado em Direito, com mestrado em Economia, doutorado em Filosofia, professor de Ciência Política. E se você pegar, conhecer, estudar o Partido dos Trabalhadores por dentro, você vai ver que o Partido dos Trabalhadores tem diversas tendências. A do Haddad é uma das mais moderadas, ele é um homem moderado. Veja bem, a extrema-direita, eu sou um homem de esquerda, até porque me condói muito esse desequilíbrio social, desequilíbrio econômico que existe no país. Os ricos, assim, e um monte de pobre aqui embaixo. Mas veja bem, a extrema-direita necessariamente não está errada. Posso até discordar. Mas, por exemplo, você tem o Trump, que é um homem de extrema-direita, que é radical na defesa da economia norte-americana, mas ele não tem a ousadia de triscar na democracia norte-americana, porque eu acho que sai de lá no tapa. Aí sim. Ele agora, por exemplo, nomeou ou indicou para a Suprema Corte um sujeito com um passado controvertido. Está sofrendo uma série de dificuldades para aprovar o nome dessa pessoa, mas não ameaçou fechar a Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora está tendo uma crise migratória, tem uns migrantes hondurenhos indo para a fronteira, ele está prometendo que não vão entrar, que vão ser deportados, que vai acontecer, mas existem nos Estados Unidos juízes, advogados, defensores públicos, promotores, que defendem os direitos dessas pessoas também. Teve aquela crise das crianças que ficaram desacompanhadas dos seus pais, retidas por causa da migração. Isso tudo mostra que é um sujeito de extrema direita à beira realmente do fascismo nos Estados Unidos. Mas não ousa tanto. Não ousa mexer. Tem um detalhe nessas fotos do Jair Bolsonaro e dos filhos dele com aqueles fuzis, com aquelas metralhadoras, que ninguém está falando e que eu gostaria de falar. Aquilo por si só é um crime gravíssimo. Aquilo é porte legal de arma de uso restrito. Aquelas armas têm uso restrito para as Forças Armadas. Qualquer pessoa que esteja da posse daquelas armas está cometendo um delito grave, punido com pena de reclusão. Isso ninguém tem falado. Isso aparece todo dia em rede nacional de televisão e ninguém toma uma medida. Isso me parece assim, o nível do absurdo em que nós chegamos. O sujeito pratica um crime de porte legal de arma de fogo de uso restrito e ninguém toma uma providência, o Ministério Público fica calado. Você não acha que a afirmação dele dizendo que se o resultado ele for negativo, ele não aceita, que isso não é uma ameaça? Ele não é uma ameaça velada ao tribunal? Essa afirmação, um vídeo que está circulando hoje nas redes sociais de um coronel dizendo que se o resultado não for a vitória do Bolsonaro,
vai correr sangue no Brasil. O discurso dele no domingo afirmando que os opositores seriam todos perseguidos ou iam para o exílio ou matados, ou iam para a prisão, enfim. Tudo isso mostra o real nível de ameaça que existe à democracia brasileira hoje. E ainda há tempo das pessoas refletirem sobre o que estão realmente querendo no Brasil. Nosso bloco, doutor Mário, até extinguiu, a gente volta já, é 1 minuto só.